O Mundial de Clubes já está chegando e eu vim aqui trazer as informações de um dos clubes brasileiros que estarão participando da competição do atual campeão da América, Botafogo de Futebol e Regatas. Mas para começar a falar sobre o Botafogo, a gente tem que falar sobre a janela de transferência. Foi dos 4 clubes participantes brasileiros que mais se movimentou. O Botafogo trouxe alguns reforços importantes, principalmente na noite de ontem do domingo e na segunda-feira também, que todas as informações que já temos é de alguns acordos já feitos e o anúncio também de um jogador muito importante para o restante da temporada. O Botafogo anunciou o Montoro, um jovem de apenas 18 anos que chegou junto ao Vélez, é uma das promessas lá do futebol argentino e estará vestindo a camisa do Botafogo também no Mundial de Clubes. E também o Caio Pantaleão, é o zagueiro que jogava no Krasnodar da Rússia e veio chegar no Botafogo para poder até mesmo suprir a necessidade que o Botafogo tem. Com tantos desfalques, o Bastos ficou fora por muito tempo, está relacionado com o Mundial de Clubes, mas ainda é uma incógnita, a gente não sabe como é que está o Bastos por conta da lesão que teve no final da temporada passada, que deixou fora ele da final da Libertadores e até mesmo nesse início de temporada. Então o Pantaleão chega até mesmo para poder dar mais opções para o Renato Paiva em questão da parte defensiva do Botafogo, já que tem a saída encaminhada do Jair. Outros 2 reforços também que chegaram, esses já são de alto calibre para o Mundial de Clubes. O primeiro é o Arthur Cabral, jogador que estava lá no Benfica de Portugal, teve poucas oportunidades, mas mesmo assim deixou os seus gols e teve uma bela passagem também pela Fiorentina. São 102 gols marcados na Europa desde quando ele chegou na Europa. É um dos principais brasileiros que tem mais gols na Europa, aí o centroavante é o brasileiro Arthur Cabral, e ele chega até mesmo para suprir a saída de Igor Jesus, que está com toda a sua venda encaminhada aí para o Nottingham Forest. Ele vai jogar o Mundial de Clubes, mas quem sabe a gente pode ver até a participação aí de uma dupla de ataque do Arthur Cabral junto com o Igor Jesus. Outro jogador que teve a notícia nessa segunda-feira, no dia 9 de junho, é de Joaquim Correa. Tuco Correa, ele que é jogador da Inter de Milão. O Botafogo já tinha encaminhado a contratação junto com o jogador, junto com o staff também do jogador, mas tinha um entrave, que a Inter de Milão estará jogando o Mundial de Clubes. Eles não queriam reforçar um rival, mas parece que tudo se acertou e ele estará aí jogando pelo Botafogo com um contrato que já foi assinado por 2 temporadas e meia. Então, Tuco Correa também é mais um jogador que estará chegando aí nessa janela do meio de ano. O Botafogo tem toda a preparação feita, chegou lá nos Estados Unidos na tarde dessa segunda-feira também, por volta do meio-dia aqui no horário de Brasília, e o Botafogo vai ter toda uma preparação aí durante a semana para poder enfrentar o Seattle Sounders no próximo domingo às 11 horas da noite. Essa equipe perdeu na MLS por 3-0 a última partida, ou seja, é uma equipe que é a mais frágil do grupo, mediante a PSG, o atual campeão da Champions, e também o Atlético de Madrid. A gente sabe que é muito difícil, o Botafogo pegou o grupo da morte do Mundial de Clubes, mas aí tem algumas contratações importantes. Será que o Botafogo pode, quem sabe, sonhar com alguma vitória e classificação? É algo muito difícil, é algo improvável, a gente sabe dizer, mas o Botafogo tem algumas oportunidades que pode, quem sabe, fechar a casinha e fazer 1-0 e se classificar aí vencendo uns clubes gigantes. Mas o que mais importante agora nesse cenário do Botafogo, que está classificado para as oitavas da Libertadores e também para as oitavas da Copa do Brasil, 6º colocado do Campeonato Brasileiro, é sobre a performance que tanto se importa até mesmo de John Textor, proprietário do clube, que está investindo. A gente sabe do início de temporada que foi totalmente conturbado no Botafogo. O Botafogo deixou de disputar, competir dois títulos aí que ainda não está na galeria do clube, que é a Recopa Sul-Americana e também a Supercopa do Brasil. Perdeu para o Flamengo e também para a Racing, foi totalmente humilhante, tomando 2-0 na ida e 2-0 na volta para o Racing. Então o Botafogo começa a se encontrar. Em meio a tantas críticas que tinha no início do trabalho do Renato Paiva, parece que encontrou um equilíbrio de conseguir vencer os seus jogos com muitas dificuldades ainda fora de casa. Venceu apenas uma partida que foi diante do Santos por 1-0. O Santos tendo um jogador expulso, que era o Neymar naquele momento, e o Botafogo consegue fazer o gol com o Arthur, mas ainda tem muito para se ajustar. E aí enfrenta agora essa prova de fogo. Podemos dizer que é aquilo. Os times brasileiros vêm para disputar, mas sabe que é uma missão impossível, que podemos dizer. Porque a diferença é muito grande, tanto de elenco, tanto de investimento e tanto também
de credibilidade quanto tem os clubes durante toda a temporada. A gente está falando de uma equipe que tem os principais jogadores na Europa, que joga a UEFA Champions League, e tem aqui os clubes brasileiros que são os melhores clubes, tanto o Botafogo, tanto o Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Essas 4 equipes que estão no Super Mundial fizeram valer para estar lá, ganharam a Libertadores, investiram bastante aí nas últimas temporadas, conquistaram o que tinham que conquistar e ainda continuam lá no alto calibre aqui no nosso futebol brasileiro. Então a gente tem que esperar. Vamos ver como é que vai ser essa preparação. O Botafogo tem essa semana para poder estar se preparando, com certeza arrumando algumas estratégias para poder, quem sabe, surpreender o PSG, que será o primeiro europeu, no caso, na disputa, que vai enfrentar na quinta-feira da semana que vem. Depois, na outra segunda-feira, será o Atlético de Madrid. Mas é sonhar. O torcedor do botafoguense apenas tem que sonhar, mas sabendo da dificuldade que tem. O Botafogo vai ter essas perdas que são importantes no momento, pelo menos confirmadas. Jair e Igor Jesus estarão deixando. O Cuiabá ainda não assinou o contrato lá com o Nottingham Forest, porque apareceu o Brighton para poder tentar entrar na jogada. É um jogador novo e que recebeu uma proposta de quase 60 milhões de reais. São 10 milhões de euros aí a proposta pelo visto do Brighton, pelo Cuiabá. Então o Botafogo vai ter que se organizar aí, mas fez bastantes contratações pontuais. Tem uma jovem promessa, tem um centroavante de alta qualidade que já jogou aqui no futebol brasileiro e que retorna. Também tem o Tuco Correia, que a gente sabe da qualidade que foi. Não chegou aí na Copa do Mundo em 2022, que a sua seleção sagrou-se campeã, mas foi por conta de uma lesão, e quem substituiu foi o Thiago Almada, que veio aqui no Botafogo no passado e venceu a Libertadores do Brasileiro. Então, o Botafogo se ajustando, aos poucos vai arrumando aquele equilíbrio, e que a gente sabe que, assim como na temporada passada, o Botafogo se ajustou depois da janela do meio do ano. Todo mundo fala que a janela do meio do ano é a janela que o John Texel gosta de brincar, de soltar um pouquinho o dinheiro, soltar o bolso para poder fazer as contratações. E a gente falando sobre essas contratações que o Botafogo fez nessa janela, é um saldo muito positivo. São 2 jogadores de Europa que está jogando no Brasil, um de 27 anos que é o Arthur, um de 30 anos que é o Tuco Correia. Então, são jogadores que complementam esse ataque no Botafogo, que tem uma zaga tão estabilizada, que ano passado era Bartes e Barbosa, hoje é Barbosa e Jair, mas as laterais que já são consolidadas ali com Alex Telles e Vitinho, e algumas opções no banco, a volta do Marçal também para dar aquele apoio no banco de reservas, tem o Matheus Ponte. Então o Botafogo está conseguindo organizar o seu elenco novamente. 2 jogadores ficaram fora até mesmo dessa lista do Super Mundial, foi o Patrick de Paula e o Elias Manuel. São 2 jogadores que ficaram de fora, não foram levados aí junto com os relacionados para o Super Mundial, algo que fica até uma incógnita na torcida, porque o Paiva insistiu tanto no Patrick de Paula aí no início do seu trabalho, e que agora é um jogador que está totalmente descartado e provavelmente o Botafogo vai tentar negociá-lo. Então, basicamente é isso. A gente vai observar aí mais notícias durante a semana. Uma curiosidade que aconteceu lá em Los Angeles, hoje, onde o Botafogo está, que foi o Barbosa e o Marlon Freitas. Estiveram numa quadra de basquete lá no meio dos Estados Unidos para fazer uma brincadeira, jogaram ali um cascudinho, depois fizeram uns arremessos ali de basquete, aproveitando um pouquinho esse início aí, porque já a coisa fica séria, e aí é só concentração e treino buscando esse jogo. O Botafogo estreia no Super Mundial contra o Seattle Sounders, no domingo às 11 horas da noite, e vocês acompanham tudo na tela da RWE. Então, já peço para vocês acompanharem aqui com a gente, porque a gente vai trazendo mais novidades dos clubes brasileiros, e também para fazer uma pergunta para vocês: será que o Botafogo tem chance nesse grupo da morte do Super Mundial? Comente aqui. Tamo junto e até a próxima.